Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me you killed him. No. I am your father. Fala pessoal, Geek Velho voltando com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um filme que fez bastante sucesso nos anos 90. Na televisão passou a exaustão, na TV a cabo então, na Warner, passou muitas vezes. Teve uma série, 2 continuações que são ridículas e foi baseado numa HQ. Vai falar do Corvo. Bom, antes de falar do filme em si, falar um pouquinho do material de origem dele, da HQ que ele se originou, né? A HQ ela retrata a jornada do Eric Draven, que foi criado pelo quadrinista James O'Barr, que mostra a incapacidade de vencer o luto, como isso transforma, no caso, a vida do Eric em uma eterna jornada em busca de vingança. Essa história, um pouco autobiográfica, né? Vamos dizer assim. O James O'Barr, em 78, então namorada dele, ela foi atropelada e morta por um motorista bêbado, e o O'Barr vê o seu mundo cair e passou muitos anos se sentindo culpado por essa tragédia. Na ocasião, ele não havia pagado algumas multas de trânsito e por isso ele estava sem dirigir, não foi buscar a namorada dele. A maneira que ele encontrou para extravasar esses sentimentos escuros e sombrios sobre o que ocorreu veio na forma da HQ O Corvo. Segundo o que ele mesmo relata na introdução dessa HQ. Essa obra foi sucesso imediato, ela era independente e foi lançada de forma independente em 84 e se tornou assim um clássico entre os fãs de HQs. Essa HQ de 84 ela é visceral e a arte do James O'Barr relata todo o desejo de vingança do Eric Draven, mostra cenas onde o personagem principal parece completamente maluco, vidrado na ideia de matar os homens que assassinaram a sua noiva. A versão cinematográfica, o filme, ele foi dirigido pelo Alex Proyas, que mostra um Draven mais sombrio e melancólico do que na HQ, mas ainda assim louco por vingança. E a fotografia usada no filme ela é bem dark, tem um ar gótico no desenrolar do filme, a própria fotografia do filme. O James O'Barr também assinou o roteiro do filme. O filme, infelizmente, apesar de ser muito bacana, ele vai ser sempre lembrado pela morte do Brandon Lee, que uma das cenas leva um tiro de uma arma que estava carregada com uma bala de verdade. O filme já estava quase finalizado, as cenas que restaram, que faltavam ser gravadas, foram feitas com um dublê. O diretor, nas palavras dele, finalizou o filme para homenagear o Brandon Lee. A morte do ator fez com que o filme fosse lançado um ano depois do que estava previsto. O orçamento do filme era baixíssimo, mesmo para a época, 6 milhões de dólares, e o filme fez 94 milhões de dólares. No filme, o Brandon Lee interpreta o Eric Draven, né? Um músico que ele está prestes a se casar com a Shelley. Na Noite do Demônio, né, que é dia 30 de outubro, ou seja, um dia antes do Halloween, o Eric e a Shelley eles são brutalmente assassinados por uma gangue. Um ano depois do crime, nada foi resolvido pela polícia, a gangue continua solta. Então o Eric Draven ele é trazido de volta do mundo dos mortos por um corvo, para realizar sua vingança sem poder descansar em paz. Como eu disse antes, o visual é bem dark, é bem gótico, quase sempre tá chovendo no filme. A fotografia ela é bem escura, ela é estilizada, ela dá um ar caótico para a cidade. As únicas cores e luzes fortes que aparecem são as explosões e a cidade em chamas. Sim, o roteiro ele é cheio de flashbacks, né? Porque aí você entende o que aconteceu com o Eric e a Shelley no ano anterior. Mesmo porque o Eric, quando ele volta do mundo dos mortos, ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele vai se lembrando pouco a pouco do que ocorreu e ele vai descobrindo o motivo de voltar junto com quem está assistindo, né? Você sabe o que aconteceu, mas não sabe exatamente como aconteceu, e nesses flashbacks você descobre exatamente o que aconteceu junto com o Eric Draven.
As cenas de ação do filme são muito boas, muito tiroteio, perseguição e tudo mais. O tom melancólico e bem fúnebre do filme é maximizado com a trilha sonora, com bandas muito bacanas da época, que casam muito bem com o clima do filme. Se o elenco é muito bom, a maioria dos atores cumpre o papel. O vilão mor da história, o Top Dollar, é muito bem interpretado, apesar dele ter pouco tempo de tela. O Brandon Lee é um destaque até na forma como ele atuou. O personagem dele, muita dor, sabe? Angústia. O Corvo, ele entra no hall dos grandes filmes de temática de vingança. Tem um protagonista forte, a história é legal, cenas de ação bacaníssimas, frases memoráveis, trilha sonora muito marcante e a fotografia que dá todo o tom do filme. Como eu disse antes, ela é bem dark, bem gótica. E o final do filme é emocionante e traz satisfação para o espectador. Como eu disse antes, a trilha sonora é um dos pontos altos do filme. Você acha ela no Spotify, procura The Crow, você vai achar a trilha sonora. Tem ótimas bandas, tem Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, tem The Cure, Jesus and the Mary Chain, tem várias bandas legais, vários sons legais. Como eu falei, quem viveu nos anos 90 assistiu esse filme à exaustão, passou muitas e muitas vezes na TV a cabo principalmente, e nos anos 2000 ele meio que sumiu, esse filme. Então, certamente uma geração inteira não assistiu esse filme. Você acha ele dublado no YouTube. Nenhum dos dois serviços de streaming tem ele, nem o Amazon nem o Netflix, mas você acha ele no YouTube dublado, ou você pode dar uma de Jack Sparrow, você acha ele legendado. Vale muito a pena. Também vale muito a pena você comprar a HQ. Eu acho que a Dark Side lançou ela encadernada, uma edição bem bacana. Então é isso aí. É um filme que eu recomendo muito de ser assistido. Se você já assistiu, tenho certeza que já não assiste há alguns anos. Redescobrir esse filme é muito bacana. E se você não assistiu, faça um favor a você mesmo e assista. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.